Aí vamos lá, voltar no papo que eu queria conversar um pouco com vocês. O médium, o alvo das sombras. Eu acho que é muito importante a gente trazer essas questões, porque às vezes a gente não ouve muito, né? A gente ouve muito mais rituais. Então, de vez em quando eu trago aqui algumas questões de reflexão e de vivência, de orientação, né? Mas assim, a gente traz aquilo que a gente acha que pode auxiliar. Hoje até tive veio um pensamento, um insight sobre iluminação, né? Me veio uma frase na cabeça, achei muito interessante. Hoje tem mais pessoas querendo ser luz na vida das outras do que se iluminar. Isso é muito perigoso, né? Muitas pessoas acham que são luz na tua vida, só que eles não querem se iluminar. É uma frase que veio do astral, possivelmente. Os ataques espirituais sobre médiums, né? Isso é uma preocupação muito grande da comunidade espiritualista e da comunidade espiritual. Porque esses ataques podem ocorrer de várias maneiras, incluindo as influências espiritual negativa, interferência energética e ataques psíquicos, né? Isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque os médiuns, eles são especialmente vulneráveis a esses tipos de ataques. Pois suas habilidades espirituais podem torná-los mais suscetíveis à influência de entidades espirituais, tanto positivas quanto negativas. Então, o que a gente precisa entender? Dentro da minha visão, dentro do meu contexto, tá? Geralmente o médium, aquilo que eu entendo, baseado em algumas obras que a gente tem, e basicamente essas obras nos traz algum esclarecimento sobre essas questões. Acredito eu que o médium, quando ele reencarna, ele já traz essa missão configurada, essa programação na tua vida aqui na Terra, tá? Então, assim, é uma questão também um pouco discutida, mas as encarnações, basicamente, são para a nossa evolução moral. Né? Basicamente é isso, evolução moral. Tanto é que as pessoas hoje esquecem um pouco da religiosidade de um terreiro, de uma casa santa de Umbanda, ou seja qual for, porque a gente vai lá para a evolução moral. É lógico que dentro desse contexto tem pessoas com problemas de saúde, problemas na família, mas assim, a essência desses atendimentos não é só ficar fazendo magia. A gente vai para aprender. E a evolução moral, ela é muito importante para todos nós, porque é a partir daí que a gente entende um pouco da reencarnação, né? A gente se reencarna para aprimorar, a gente reencarna para evoluir, para aprender a lidar com as questões do passado que ficaram pendentes e a viver junto com outros irmãos. E é isso que está faltando um pouco também, né? As pessoas esquecem que todos os seres humanos são irmãos, né? E hoje a gente vê essa questão das pessoas egoístas, das pessoas que criticam, que querem prejudicar. E não é essa a função da religião. A religião ela vem para aproximar as pessoas e dar o entendimento necessário para a sua própria evolução, né? Então, baseado nessa questão que nós já viemos com essa missão, com essa tarefa de trabalhar junto ao mundo espiritual, com os nossos guias espirituais, em prol de auxílio daqueles mais necessitados, de certa forma, embora o médium também ele é necessitado, ele também tem as suas pendências, do passado, né? Então nós viemos para corrigir algumas coisas. E às vezes tem até as pessoas que perguntam, mas se a gente vem de outras vidas, por que a gente não lembra? As respostas que nós achamos são simples assim. Se nós soubermos de todas as vidas passadas, isso traria um problema muito grande para essa existência. Possivelmente nós ficaríamos loucos, porque a gente não sabe o que aconteceu. Tem pessoas que têm alguma sensação, né, o déjà vu, tá? Mas
seria muito complicado. Então, às vezes, a gente também quer questionar muito, e às vezes tem coisas que não tem explicação, né? Vamos tentar seguir uma linha e a gente vamos sobrevivendo nesse planeta de expiação, né? O planeta Terra, ele é um planeta semi-primitivo, na verdade. Eu costumo dizer que se existe umbral, o umbral é aqui mesmo. Umbral, para mim, é aqui. Por quê? Porque os problemas que a gente enfrenta aqui são todos os dias. São muitos problemas que a gente tem que superar, né? Algo que não deu certo, que você queria fazer, aí você começa uma coisa, ou para, né? Ou você fala alguma coisa, alguém fala outra, e aí existe divergências de opinião, sensações complicadas. Então, assim, todos nós temos problemas, tá? Todos nós temos problemas. Não interessa a religião, não interessa a ramificação, vertente, nada. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós seríamos Deus, ou Filho de Deus, de certa forma, né? Oxalá, ou Jesus, ou seja o que for. Fora disso, não existe mais ninguém perfeito. Então, de certa forma, nós estamos aqui para melhorar, como pessoas, como ser humano, como religiosos, né? Como espírito reencarnado também. Então, assim, eu estou tentando trazer um pouco dessas questões, não quero ficar muito técnico, mas é importante a gente abrir essa reflexão. Então, baseado nisso que eu falei, existem médios. A maioria tem uma missão espiritual de tarefeiro, né, ou trabalhador. Esse médio vem para trabalhar, para resgatar, não é porque também é bonzinho, nós tivemos muitos desafetos, né? E o médium missionário. Médium missionário, vou dar um exemplo para que as pessoas entendam. O médium missionário, Chico Xavier, por exemplo, é um espírito muito evoluído. O Zé Rigó também, que trabalhava com o Dr. Fritz, deve ter mais alguns por aí, porque esse espírito reencarnado, ele vem para trazer algo grande para a humanidade, né? Porque hoje em dia tem muita gente querendo ser luz. Nós estamos precisando de luz, né? Muita gente se achando o espírito reencarnado missionário. Ele veio só como missionário porque ele é muito elevado. Não. Menos, né? Nós estamos em evolução, nós estamos em melhoramento da nossa moral, que ainda está muito aquém. A nossa moral ainda está muito longe de ser uma moral digna, tá? Lógico que eu não estou dizendo das pessoas que são honestas, né, das pessoas que não querem prejudicar ninguém, das pessoas que ficam no teu cantinho. Mas, de certa forma, a gente tem raiva, a gente tem ira, a gente fica com ódio às vezes, a gente fica deprimido com alguém. Então, a gente ainda está melhorando essa questão moral como ser humano. Então, a questão moral é muito importante. E aí, se a gente for pensar nisso, nesse começo desse bate-papo, se a questão moral, né, é uma questão que a gente precisa lidar, melhorar e tratar, aí a gente também vê tanta barbaridade dentro das religiões. Quer dizer, estão perdendo realmente o foco da questão religiosa. E aí, quando eu falo que a Umbanda que eu sigo é cristã, porque eu sigo muito das palavras de Cristo, não da religião católica, porque Jesus não criou a religião católica. Jesus deu ensinamentos. Na casa de meu pai tem várias moradas. Então, assim, as pessoas também têm que entender o contexto. É uma base filosófica para que a gente siga um caminho menos errante. É o que eu penso, né? Então, tirando a questão do médium missionário e o médium trabalhador, o médium tarefeiro, por motivos de reajuste moral, a gente vem como médium, né? Só que aí a questão, por outro lado, também existe a legião de espíritos trevosos que farão de tudo para inibir o trabalho no bem. Porque o médium, basicamente, ele tem um carimbinho nele. Uma luzinha lá que fica piscando, sabe? Porque nós somos rastreados, identificados e nós somos visados. Entendeu? E aí o que acontece? Ataques espirituais.
Então, assim, a gente sofre ataques, eu costumo dizer que é 24 horas. Por isso que, às vezes, é uma contradição para mim, tá? Para o meu método de trabalho, chão de terreiro, que eu já ouvi pessoas dentro aqui de Lábios, sacerdotes maravilhosos, pensando diferente. Eu aprendi isso e tenho certeza. Quando eu digo que meu Exu fica comigo 24 horas. Né? E uma grande parcela de uma linha de pensamento diz que não. Ah, mas o Exu tem mais o que fazer. Tudo bem. Mas se ele não tá, ele vai deixar alguém. Ou se não é ele, vai ser o marinheiro, o boiadeiro. Porque não tem sentido. Se nós vamos sofrer ataques, e toda vez que você ajuda uma pessoa, toda vez que você faz uma caridade, que você faz o bem em prol de alguém, alguma energia negativa que você está tirando, algum espírito obsessor, vai se tornar um inimigo seu. Aí vem a pergunta, mas pai, mas quando se faz um transporte ou um descarrego, esse espírito ele não vai para algum lugar? Sim, mas ele também pertence a uma legião. A gente não pode esquecer, gente, da mesma forma que tem a falange das entidades de luz, existe a legião dos espíritos trevosos. Não é isso? É simples, a gente constata no dia a dia dentro das nossas casas santas. O trabalho é constante. É constante. Você tira, vem outra pessoa, tira e vai essa bola de neve andando. Né? Então, assim, aí entra essa questão. Desde que a gente já vem para trabalhar como médium também, os espíritos trevosos já sabem que você vai ter essa missão. E vai fazer de tudo. Como é que a gente pode, às vezes, até analisar? São sentimentos de pessoas que estão numa família, né? Aquela família não entende, aquela família não aceita, ou o marido não aceita, ou o namorado não aceita. Não é assim? Porque eles influenciam a nossa mente também. E existem também os ataques nas casas espíritas, no centro de Umbanda. Porque são legiões que se organizam no baixo astral para minar os médios. E aí como é que é feito isso? Com fofoca, com vaidade, sensualidade, etc, né? Para quê? Para realmente tirar o foco e desestruturar essa casa santa. Então também não é à toa que o médium ele entra e sai de uma casa santa, pois nem sempre o problema é da casa ou do dirigente, e sim do próprio médium, que eles podem estar sendo influenciados por espíritos negativos. Vocês conseguem entender? Então são vários fatores, por isso que a gente tem que estar atento. Por isso que quando o médium vai para o terreiro, ele não tem que ficar tentando arrumar uma confusão com o seu colega de corrente, ou se a roupa é mais bonita, ou a roupa é mais feia, ou se vai de cara feia, ou se não gosta do dirigente, né? Ou às vezes o médium não se dá bem com o outro, eu não vou conversar com a entidade do médium. Porque isso são sinais de intervenção de espíritos negativos para que você saia da tua missão. Porque a gente não consegue ficar 24 horas por dia com a mente positiva, a gente não consegue. Deveria, mas é muito difícil. Pode ser que alguns consigam. Mas a própria comunidade que está em volta, essas questões que às vezes a gente bate tanto, poxa, mas vai num terreiro, vai arrumar briga, não gosto da fulana, fulana não sei o quê. Gente, isso são sinais. Então isso é muito mais sério do que a gente pensa. E aí às vezes a gente traz uma questão de seriedade, né? A gente fala, poxa, a gente vê por aí algumas, que é complicado, mas entidades ou pombagiras vestida com roupa de LED, o outro querendo aparecer. Gente, isso está dentro do contexto religioso, por exemplo? Aí a gente pensa, por exemplo, não. O que está ocorrendo? São interferências de espíritos trevosos naquela pessoa, né? Para quê? Para que ela saia dentro do propósito dela, que é um propósito de autoajuda, de melhoramento moral, né? Porque se você está bem moralmente, isso reflete também no corpo físico, na mente e no espírito, principalmente. Então, assim, quando a gente fala essas questões, não é porque a gente tem mas só critica. Não é, porque são influências, em terreiros também. Quando começa muito colega de corrente discutir
pode ter certeza que está tendo infiltração. Porque além do médium ser atacado, os terreiros também são 24 horas para destruir. Existe realmente, né, a guerra espiritual. Essa guerra existe. Ali, quietinho, sem muita gente saber, mas existe. Não tem como. Porque não tem sentido pessoas boas querendo fazer coisas boas e pessoas más. São influenciadas por quê? Por espíritos ruins. E as pessoas que querem fazer coisas boas são influenciados por espíritos de luz. Então é muito, muito importante a gente pensar e analisar o que está ocorrendo, ou uma mudança drástica de você dentro da tua casa, com a sua esposa, com o seu filho, ou no terreiro, uma raiva. Então você tem que conversar com o dirigente, bater um papo. Hoje eu não estou bem, estou sentindo raiva, estou sentindo do fulano, não deveria. É lógico que nós somos protegidos. Essa é outra questão. Nós somos protegidos, por isso que eu digo 24 horas por dia, a espiritualidade não dorme. Nesse ponto, a espiritualidade ela é especialista em cuidar dos seus médiuns, para que eles não se desviem do trabalho da luz. Mas existe, por exemplo, a sensualidade. De repente você, né, deixa uma brecha ali e alguém começa a sentir um carinho por um colega. Você é casado ou casada, sente um carinho por uma colega da corrente, ou por um pai de santo, ou pela mãe de santo. É dessa forma que eles vão infiltrando. Aí dentro da sua casa, aí vai espíritos lá para começar a fazer com que alguém da tua família comece a pegar raiva do que você faz, aí não quer deixar você ir pro terreiro trabalhar mais. Entendeu? Então, assim, eles são muito manipuladores,